Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane, e nós estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância. Nós estamos aprendendo sobre o efeito de sentido das figuras de linguagem nos textos literários. Nós já falamos sobre a metáfora e a comparação. Nessa aula, nós vamos falar da personificação, da metonímia, da hipérbole e do eufemismo e os efeitos de sentido que eles trazem para os textos literários. Nós vimos na nossa outra aula, e se você perdeu, volte e assista, que as figuras de linguagem, elas trazem novos sentidos e causam efeitos de sentido dentro dos textos literários e que isso é proposital, né? O autor, quando coloca ali uma figura de linguagem, ele está pensando que efeito de sentido essa figura de linguagem vai causar no leitor, né? Então, nós vamos ver aí o uso das personificações ou personificação, que também pode ser chamada de prosopopeia. A personificação ou prosopopeia é uma figura de linguagem que nós usamos para dar características humanas a animais, objetos, elementos da natureza ou outros seres. Isso cria uma imagem mais viva e ajuda a expressar sentimentos ou ideias de forma criativa. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Dá uma olhadinha aí no texto da Cora Coralina, que nós temos aqui no poema, que ela colocou assim, ó: a lua sorria por entre as árvores do cerrado, iluminando a estrada solitária. Então a gente sabe que essa linguagem poética da Cora Coralina é muito, muito bonita. E a Cora, ela usava muitas figuras de linguagem nos seus textos. Quando ela coloca aí, a lua sorria por entre as árvores, qual o efeito de sentido? Imediatamente, quando o leitor tem contato com essa expressão, a gente já imagina uma lua gigante, né? E um sorriso. Mas é claro que a lua não sorri. Isso é uma característica humana. Por isso, nós temos aqui uma figura de linguagem que se chama personificação. É você pegar características dos seres humanos e colocar em objetos, elementos da natureza, animais, né? As fábulas usam muito a personificação, porque você pega características humanas e coloca ali nos animais. Mas a personificação ela pode ser encontrada em poemas, em músicas, em outros textos literários. E aí tem um outro trecho aqui de um texto do Olavo Bilac, O Caçador de Esmeraldas. Olha o que ele fala. E o vento, aos suspiros das folhagens, contava segredos das almas antigas. Aqui, o vento conta segredos para pessoas, para almas antigas. Contar segredos, é claro que não é uma ação do vento, é uma ação humana. Mas quando você diz, cria essa figura de linguagem, o vento contava segredos, o que a gente imagina? Aquele vento soprando, né, e trazendo coisas de longe, né? Daquele vento que a gente escuta aquele zumbido como se ele estivesse falando com a gente. Essa figura de linguagem, ela foi proposital. O autor quis causar em nós essa impressão. Então, ele usou a prosopopeia ou personificação, que ela pode receber esses dois nomes, para dar características humanas para o vento. Vamos ver aí um exemplo da metonímia. A metonímia é a figura de linguagem, talvez, uma das maiores que nós temos. Então, há vários exemplos de metonímias. A metonímia é quando eu substituo o nome de um objeto ou uma marca de um objeto pelo produto, quando eu estabeleço essa relação. Tem a substituição de uma palavra por outra que tem uma relação de proximidade ou causa com ela. Por exemplo, o nome de uma coisa para representar outra coisa associada a ela. Quando nós falamos assim, bebi um copo de leite, aqui a gente tem um tipo de metonímia, porque na verdade você não bebeu o copo, né? Você bebeu o leite que estava dentro do copo. E aí a gente chama esse tipo de metonímia do conteúdo pelo continente. Então você está trocando o nome do que tinha ali dentro pelo objeto que você usou. Comi um prato de sopa, a mesma coisa. Ou então quando eu falo assim, raspei a barba com prestobarba. Na verdade, você pode ter usado qualquer tipo de gilete, e gilete também é uma marca, ou qualquer tipo de aparador de barba, né? De cortador de barba. Mas como nós nos acostumamos a usar o nome dessa marca,
é uma marca muito comum, a gente acaba trocando o nome do produto pelo nome da marca. É um exemplo de metonímia também. A pasta dental, a gente faz isso também, né? Ah, vou ali comprar um Colgate. Você vai comprar um creme dental, mas você acaba dizendo o nome da marca. Então, toda vez que a gente substitui o nome de uma coisa por outra, que existe uma relação entre elas, nós estamos fazendo uma metonímia. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui nos textos literários. Quando ele fala assim, ele leu Machado de Assis. Na verdade, você não leu Machado de Assis, porque ele era uma pessoa, não dá para ler uma pessoa, né? Então você leu os textos de Machado de Assis, ou leu o poema, o conto de Machado de Assis. Mas nós trocamos o nome da obra pelo nome do autor, também um exemplo de metonímia. Então olha aí o efeito de sentido. A metonímia, ela facilita a comunicação, porque no dia a dia para a gente é muito mais fácil, né? Ah, eu tomei um copo de leite, do que falar, ah, tomei o leite de um copo. Então ela facilita a comunicação, né? Ela torna, pode colocar na tela para mim de novo, torna mais rápida e expressiva a nossa comunicação, além de criar conexões culturais e históricas. A mesma coisa ali, ó, tomou um copo, né? Ele leu Machado de Assis. Na verdade, ele queria dizer que ele leu Dom Casmurro, que é um livro do Machado de Assis. Então, vocês estão vendo qual é a relação que a metonímia estabelece? É sempre trocar o nome de uma coisa por outra, se essas duas coisas tiverem uma relação entre si. Precisa existir uma relação entre elas, e aí a gente acaba substituindo um nome. Isso a gente faz o tempo todo e nem percebe, né? Outra figura de linguagem, a hipérbole. A hipérbole é o exagero, é o uso de expressões, de frases ou até de desenhos ou imagens muito exageradas para dizer algo que a gente quer dizer. São aquelas que fogem do comum, por isso um exagero, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, olha só. Carreguei sacos pesados de dores, mas também enchi cestos com esperanças, de um poema da Cora Coralina. Será que é possível dizer que a gente carregou sacos pesados de dores? Isso é um exagero, não é? Você carrega dores, mas não são sacos pesados de dores, né? E depois ela coloca ali, né? Mas também enchi cestos com esperanças. Então, ela usou uma expressão exagerada para chamar a atenção de quanta dor ela viveu na vida dela, quanto sofrimento, mas também de quanta esperança ela carregava com ela durante toda a vida. Outro exemplo que colocou aí, ó. Não vai embora, vou morrer de saudade. Uma música do Tim Maia, né? Então, quando ele fala que vai morrer de saudade, é claro que isso é um exagero, não se morre de saudade. Mas a pessoa usa essa expressão exagerada para dizer o quanto ela gosta do outro, o quanto ela tem saudade. Então, o efeito de sentido que a hipérbole traz é o exagero para reforçar a intensidade daquilo que se quer dizer, né? Para reforçar o quanto você ama, o quanto você sentiu dor, ou quanto você está triste, então, ou quanto você está feliz. A hipérbole é a figura de linguagem que talvez mais apareça nas músicas, principalmente nas músicas românticas, né? Essas músicas sertanejas aí usam muito, né? O exagero, a hipérbole, para se referir, né? A esses amores aí. Então, é uma figura de linguagem que também muda o sentido, que traz um novo sentido para os textos literários. Vamos ver a nossa última figura de linguagem aí, o eufemismo. O eufemismo já é o contrário da hipérbole, porque ele é uma maneira de suavizar aquilo que a gente não quer dizer de maneira direta para não ofender a pessoa ou para não ficar ruim a situação, né? Então, se eu quero dizer que a pessoa é fofoqueira, mas eu não posso usar essa expressão, nossa, é muito fofoqueira. Fala, nossa, você fala demais, toma cuidado, né? Ó, cuidado com a língua. Então, eu vou suavizar aquela expressão. Ou então, ontem eu estava comentando isso com os meus alunos em sala de aula, né? Quando quer falar que a pessoa é burra, mas você não quer chamar a pessoa de burra. Ah, olha, tá, né? Seu cérebro tá devagar, ó, você, né? Os meninos estavam falando assim, a sua inteligência está meio limitada. Você usa outras expressões para não ofender a pessoa. Então, o eufemismo é esse tipo de figura de linguagem, que você suaviza aquilo que você quer dizer para não ofender ou para não causar uma situação ruim, né? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, ó.
Exemplo literário do Machado de Assis. Ele descansou para sempre. Aqui, ao invés de dizer que a pessoa morreu, usa um termo mais brando, que é descansar. A gente vê muito isso, né? Quando vai em velório, a pessoa, ele descansou, né? Estava sofrendo. Ele foi morar com Deus, né? Ele está dormindo. São expressões que as pessoas usam para se referir à morte de uma maneira mais branda e suave, né? Ao invés de dizer diretamente isso. Outro exemplo ali. Ele foi desligado da empresa. Quando você fala que a pessoa foi desligada da empresa, né, não é isso, você não liga e desliga. Na verdade, a pessoa foi demitida, mas para não usar essa expressão, e as empresas fazem muito isso, né? Fizemos o desligamento de alguns funcionários, ou seja, demitiram alguns funcionários. Mas para não usar a expressão demissão, que é mais pesada, então usa esse termo desligamento. O eufemismo, nós usamos o tempo todo e nem percebemos, às vezes, que nós tentamos suavizar aquilo para não ofender alguém, né? Suavizar uma expressão. E é uma figura de linguagem que também está presente nos textos literários, como nós vimos aqui. E nós temos mais uma aula com outras figuras de linguagem, mas eu vou terminando essa aula por aqui. Nessa aula nós conhecemos outras figuras de linguagem e a sua importância nos textos literários, como elas mudam o sentido do texto literário. Mas tem mais uma aula aí com outras figuras de linguagem, então eu te aguardo para a nossa próxima aula.